Muito bem, esta nossa aula aqui, a gente chegou de fato na derivada parcial. Vamos tratar aqui da definição do conceito, a questão intuitiva, a gente não vai demonstrar, apenas uma certa mostra, né? Eu chamo de mostrar, no sentido de a gente vai ver, mas não há uma definição, uma demonstração matemática rigorosa, uma vez que nosso objetivo aqui é um curso voltado mais para a aplicação. E em um dia quente, a umidade muito alta aumenta a sensação de calor. Né? A gente já viu isso em aulas anteriores, a questão da sensação de calor. Ao passo que, se o ar está muito seco, temos a sensação de temperatura mais baixa, que é indicada no termômetro. O Serviço Meteorológico do Canadá introduziu o UMIDEX, ou o Índice de Temperatura e Umidade, para descrever os efeitos combinados de temperatura e umidade. Esse índice, né, I, é a temperatura aparente do ar quando a temperatura real for T e a umidade relativa H. Desse modo, I é uma função de T e H. Podemos escrever I função de T e H. A tabela de valores I a seguir é a parte de uma tabela compilada pelo Serviço Meteorológico. Então, temos aqui a tabela. Você repara que na linha você tem aqui a variação em percentual, tá? E na coluna você tem a variação da temperatura. Então vamos escolher aqui esses dois pontos aqui, 60% de umidade relativa e 30 graus, tá? Isso você vai entender já já, porque a gente, quando faz esse estudo e a derivada, você vai considerar uma variável independente naquele momento constante e vai fazer variar a outra. E no outro momento, você vai considerar a outra constante e vai fazer variar a primeira. Tá? Então, o cálculo de várias variáveis é semelhante ao cálculo de uma variável que a gente aprendeu, né, em cálculo 1. Né? Aquilo que a gente viu lá, aqui é muito semelhante. Tá? Você vai usar essa semelhança, você vai reparar, a gente vai avançar muito rápido nas derivadas. Tá? Qual é a ideia? Fixamos todas as variáveis independentes de uma função, menos uma, e derivamos em relação a essa variável. Obtemos, então, essa variável parcial, que é o que a gente está atrás. Por exemplo, nessa primeira situação, a gente vai manter constante a umidade e vai variar a temperatura. Então, se eu quiser, primeiro vamos só entender aqui uma coisa. Olha. Se eu quiser saber quanto é que vale o I de temperatura 30 e umidade 60, é quanto? 38. Tá? Se eu quiser saber o I de temperatura 28 e umidade 60, eu olho aqui assim, ó, vale o quanto? 35. Então, cada um desses aqui me dá um valor de umidex, certo? Se eu quiser saber, a temperatura é 32 e a umidade 60, quanto é que vale? 42. Então, repara que existe uma mudança mantendo-se a umidade constante, observando a umidade constante e vendo a variação de temperatura, existe uma mudança no I. Tá? Essa mudança é a taxa de variação, e taxa de variação é a nossa derivada quando nós temos um limite. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vamos recordar aqui a definição de uma derivada em relação a uma variável. O que é? É o limite dessa de g de t mais h, tá? Menos g de t quando h tende a zero, né, dividido por h, certo? Fazendo aqui, ó, fazendo essa g de t ela ser constante, ela ser variável, né, uma função variável em t, mais constante aqui na outra. Nesse caso aqui, no ponto 60. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. Então, esse g' de t, ele pode também ser visto como sendo o limite dessa f de t mais h, mantendo aqui o 60,
menos f de t, mantendo aqui o 60, tudo isso dividido por h, quando h tende a zero, tá bom? Vamos pegar aqui os dois intervalos que eu não escolhi aleatoriamente, justamente para a gente ter essa situação. Olha só, como eu estou querendo temperatura 30, eu vou comparar com uma h, a diferença, né, o delta mais 2 e o delta menos 2, tá? Então, o que significa isso? A derivada de 30 no ponto t igual a 30, né? Pegando aqui as duas aqui, ó, vai ser o limite. Nesse caso aqui, quando h tende a 2, tá? F de 32, seria o mais 2, né? Menos F de 30 e 60, tudo isso dividido por h tendendo a 2, certo? Então vai ser F de 32, tá aqui, a gente viu, ó, 42, menos F de 30, 38, dividido por mais 2, que é o intervalo para cima, né? Tá aqui, ó, aqui mais 2 e aqui o menos 2. Então 42 menos 38 dá 4, dividido por 2, 2. E a derivada pegando o h menos 2 vai ser o limite. Aqui, gente, eu estou colocando o limite, mas na verdade não era nem para colocar o limite, era para colocar uma aproximação, mas é só para lembrar aqui da nossa forma de calcular, tá bom? O correto, matematicamente, a gente faz só isso, ó. A gente põe isso aqui, ó. Esse é o correto, tá? Matemático. Eu apenas coloquei como uma forma de tentar lembrar. Evidentemente, por favor, desconsiderem a precisão matemática aqui, mas para justamente pegar a ideia do conceito da derivada parcial, tá? Então aqui é o f de 28, né, que é o menos 2, 60, menos o f 30, 60, tudo isso dividido por 2. Só que no caso aqui é negativo, para h mais 2 e h menos 2, tá bom? Isso vai dar f de 28 é 35 menos 38, que é o f de 30. 35 menos 38 dividido por menos 2. Isso dá menos 3 dividido por menos 2, dá 1,5. Certo? Então, na média aqui, a derivada, ela na média vai ser taxa média, né? Então, vai ser 2 mais 1,5. A derivada de 30 é aproximadamente 1,75 positivo, ou seja, está crescendo, é crescente nesse ponto a 1,75, tá? Então, essa é a primeira nossa ideia aqui da derivada. Vamos para o outro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, para mais e para menos, ou seja, para mais 5, para menos 5 aqui, justamente para a gente ter os valores. Então, eu quero ter o G. Neste caso, quem eu vou manter constante? A temperatura, vai ficar 30. E aqui o H, ele vai variar para mais ou menos a diferença aqui, o Hzinho. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o G de 30 e 65, o G de 30 e 60, que é onde é o ponto que eu estou querendo observar, e o G de 30 e 55. Tá? Então vamos pegar esses Gs aí. Quais são esses Gs? De 65, quando a temperatura é 30. Tá aqui, ó, 40. De 60 é 38 e de 55 é 37. Ok? Então vamos lá. G de 30 a 65 é 40, G de 30 a 60 é 38 e G de 30 e 55 é 37. Bom, a definição a gente já viu, né? Então, para o H mais 5, nós temos que a derivada de G
Aí, neste caso aqui, observando o ponto, né, da umidade, do H, vai ser aquele limite do T, por definição, né? Limite do G do T H mais menos G do T H. É aqui mais ou menos, né, que a gente vai poder usar quando o H tende a zero. Isso a derivada. Nesse caso, eu estou pegando uma média, pegando a média, tá? Então, para o H positivo, vai ser a diferença entre quem? Para o H mais 5, vai ser aproximadamente o G de 30,65 menos o G de 30,60, tudo isso dividido por H igual a 5. Por que 5, Ricardo? Porque aqui é a diferença que eu estou pegando daqui da umidade relativa, tá? Então, de 65 é 40 menos 38 dividido por 5, tá? Então, vai dar 2 quintos. 2 quintos ou 0,4, tá? Bom, e o G' agora, a derivada vai ser aproximadamente aqui, lembrando, mais uma vez, é a taxa média, por isso que está dando assim, tá? Vai ser o G de 30,55 menos o G de 30,60 dividido por 5, tá? Então, vai ser 37 menos 38 dividido por 5, aliás, 5 negativo, né? Vai dar menos 1 quinto, menos 1 sobre menos 5 dá mais 1 quinto, ou 0,2. A taxa média aí, a taxa média vai ser o quê? 0,4 mais 0,2, tudo isso dividido por 2 vai dar 0,3, tá? Então, reparem, na temperatura há uma taxa média, os pontos que eu peguei, evidentemente, de 1,75. Na umidade há uma taxa média de 0,3. Evidentemente, quando eu considero um constante e faço derivada do outro, eu observo apenas a taxa média da temperatura. E quando eu mantenho a temperatura constante e olho só para a variação da umidade, a taxa média da umidade, certo? Quero que você mantenha isso em mente. E aí a gente vai chamar de derivada parcial de f em relação a x, né? Em relação a x, em AB, nesses pontos AB, nesse intervalo, denotaremos por fx AB. Isso aqui é uma forma que você vai encontrar, tá bom? Assim, fx AB é o G' de A, onde G de x é o f de xb. O que é esse B aqui? Mantendo constante. Mantendo constante, tá? Nesse caso aí, mantendo constante y, certo? Aí a gente viu aqui que a derivada é o limite do g de a mais h menos g de a sobre h, onde h tende a zero. A derivada parcial em relação a x é o limite de f de a mais h, b menos f de a, b dividido por h, quando h tende a zero. Tá? É por definição. A gente não vai trabalhar muito com a definição, eu vou logo para a parte da derivada parcial, né, das fórmulas de recorrência, a gente vai chegar, tá? Já em relação a y, super semelhante, só que agora quem eu vou manter constante? Eu vou manter constante o a e vou pegar aqui o h, né, a variação, o delta, a diferença, o diferencial, aí bom, você vai tendo um monte de palavrinha, né, do h tendendo a zero, já em relação a y, tá? Então você tem a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Tá? Então, por definição está aí, derivada parcial em relação a x e y. Em relação a x, eu considero o y constante e observo apenas em x. Derivada parcial em relação a y, eu considero o x constante e observo apenas o y, a variação do y. Aí a gente vai entrar, né, no que você vai encontrar em livros, em exercícios. Você tem algumas formas aqui de mostrar
essa derivada parcial, tá? Pode ser assim, ó, f de x, xy, pode ser só fx, né? fx, xy, fx. Aí tem essa letrinha que vai aparecer aqui, ó. Algumas pessoas chamam isso de del, algumas pessoas chamam isso de derond, tá? Eu aprendi derond, tá aqui, ó, derond, que é uma corruptela do francês. Aí eu não sei pronunciar francês, é derond, talvez, por isso que eu falo derond, que quer dizer de redondo. Tá vendo aqui, ó? Porque lembra lá do dy dx, tá? Agora eu tenho derond y, derond x, tá? Então isso aqui é o d redondo, arredondado. Pois é, alguns chamam isso de del também, né? Você vai encontrar o professor falando del ou derond. Eu falo derond normalmente, então se acostume, por favor. Então, derond f, derond x. Derond f de xy, derond x. Derond z, derond x. Aí, f1, né? Porque é a primeira variável. d1f ou dxf. Você vai encontrar todos isso daqui. E para y também, e para z também, e para w também, de acordo com a variável que você vai determinar, tá bom? Regra para determinar a derivada parcial de z. Para determinar a derivada parcial em relação a x, trate y como uma constante e derive tudo em relação a x. Para determinar a derivada parcial em relação a y, trate x como uma constante e derive tudo com relação a y. Tudo bem? Olha só esse caso aqui, ó. Se eu tenho uma função f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado, y cubo menos 2y quadrado, encontre a derivada parcial de x nos pontos 2 e 1 e a derivada parcial de y nos pontos 2 e 1. Então, um desafio. Eu vou responder já já, mas assim, se você puder, dá uma pausa agora no vídeo e tenta responder. De que forma, Ricardo? Considera o y como se fosse uma constante. Deriva tudo em relação a x. Aí você vai encontrar isso aqui, ó. Substitui o 2 e 1, depois que derivar. E o derivada de y? É a mesma coisa. Considera o x constante e deriva a função em relação a y e depois substitui o 2 e 1 no lugar de x e no lugar de y. Tá? Pausa e tenta responder. Vamos lá. Conseguiu? Bom, se não conseguiu, vamos fazer agora. Vamos fazer a derivada parcial em relação a x, xy. Ou eu posso fazer assim, ó, derrom f de xy, derrom x, tá? Derivada parcial em relação a x. O que é que vai ser? Vai ser derrom x, x ao cubo, mais x ao quadrado, y ao cubo, menos 2y quadrado. Tá? Isso vai ser. Agora pronto, ó. Isso aqui é constante. Como, ó, constante. Já tudo lá, quando a gente deriva uma constante dá quanto? Zero, né? Vou fazer devagar essa primeira vez aqui, justamente para você se acostumar, mas nas futuras eu vou dar uns pulinhos, tá bom? Então, ó, derrom x, x quadrado y ao cubo, menos derrom x, 2y quadrado. Eu separei tudo bonitinho aqui, ó. X, beleza. Então é aquela derivada que você já conhece. Dá o quê? 3x quadrado. Tá? A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Se você não sabe isso ainda, você está no curso ainda muito avançado para você. Volte para derivada, cálculo de derivada de uma variável que tem aqui no canal. Aqui vai ser, ó. Esse aqui é constante, vai lá para fora. Vai derivar só quem? X ao quadrado. Então a derivada de x ao quadrado é 2x e repete y ao cubo, porque ele é uma constante. Tá? Sacou, né? Aqui dá quanto? Zero. Zero por quê? Vou deixar assim, porque justamente é uma constante. Derivada de uma constante, não tem x nenhum, é zero. Tá? Então tá aí. Isso implica que derrom x de f de xy é igual a 3x quadrado menos 2 e... Fiquei sem espaço aqui. Tá? Vou tirar o zero daqui também.
Tá aqui, pronto. Vou deixar até na f derivada parcial em relação a x assim, tá bom? Isso aqui. Agora, para achar o f de x de 2, 1, vai ser o quê? Só substituir 3, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, vezes 1 ao cubo. Isso vai dar 4, 12. 12 mais 4, 16. Está aqui o valor da derivada parcial de f de xy no ponto 2 e 1. Tá? Bom, você viu agora como é que, se você não conseguiu fazer, você viu agora como é que a gente fez com a derivada parcial do x. Tenta agora fazer com a derivada parcial do y. Tá? O que é que você acha? Tenta fazer aí. Tá? Aí você pausa aí e tenta fazer. Bom, quem conseguiu, vamos lá. Derivada parcial, então, em relação a y de f de xy. Vou logo botar o f de xy para não repetir, tá? Eu quero economizar esse finalzinho aqui para justamente ter espaço. Aí vai ficar, olha, x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y quadrado. Então, repare, ó, esse aqui vai dar quanto? 0, né? Vai dar 0. Por quê? Porque tá aqui, ó. Tá? Em relação a y. Esse aqui é constante e sai. Derivada de y ao cubo é 3y quadrado. Então, vai ficar 0 mais 3x quadrado, y quadrado, né? 3y quadrado. Eu estou organizando aqui no padrão, tá? Derivada de 2y quadrado, 2 vezes 2, 4, y elevado a 1. Então, dá menos 4y. Logo, a derivada em relação a y, xy, vai ser 3x quadrado, y quadrado, menos 4y. Bom, daí, o f de fy, né, de xy, vai ser... Aí eu vou fazer... que xy? Não adianta nada repetir agora. 2 e 1, nos pontos 2 e 1. Nos pontos 2 e 1, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado, 12, vezes 1 ao quadrado, 12. Menos 4 vezes 1, 4, né? 12 menos 4, 8. Tá? Tranquilo? Tá aqui, ó, derivada parcial nos pontos 2 e 1 em relação a x, 16. Derivada parcial dos pontos 2 e 1 em relação a y, 8. Tranquilo, né? Porque você já entende o conceito aí, é bem fácil. Mas por que não veio logo para cá? Porque você precisa entender as definições para poder calcular, tá? Então, na aula que vem, eu vou resolver algumas questões a partir daqui, né? Pra gente ir trabalhando, tá bom? Tranquilidade? Até a próxima aula.